Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe grandemente. Eu sou João Pedro Torales e você está no canal A Bíblia Revela. E o tema de hoje está imperdível, pragas de gafanhotos se aproximam do Brasil. Será que essas pragas de gafanhotos vai chegar ao Brasil? Chegou na Argentina, já chegou no Paraguai, em vários lugares no Paraguai a praga de gafanhoto chegou e atingiu, né? E também na Argentina está atingindo nesse momento, trazendo aí muita miséria e fome para o país. Não bastava o coronavírus, o Covid-19, né? Não bastava aí pestes, né? Não bastava aí vários terremotos que têm acontecido no mundo, né? A erupção aí do vulcão Catracoa, né? Não bastava aí ciclones agora no Brasil também, né? Aí em Santa Catarina e Rio Grande tem chegado aí ciclone, e agora também o mundo e o nosso Brasil é assombrado por pragas de gafanhotos. Meu querido, o tema está imperdível. Se você gostar do tema, eu convido você para que se inscreva no canal e ative as notificações. Se você já é inscrito, eu te agradeço de coração e me ajude a compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas. Mas, além das informações científicas que eu irei passar aqui, o que a Bíblia nos apresenta sobre os gafanhotos? Você quer saber? A Bíblia fala sobre os gafanhotos e hoje você poderá entender qual é o papel dos gafanhotos e por que Deus permite as pragas do gafanhoto. Vamos para algumas informações aqui. Uma nuvem de gafanhoto que contém aí cerca de 1 quilômetro, né, de tamanho, ela contém 40 milhões de gafanhotos, aproximadamente. Ele pode consumir aí a quantidade de 2.000 vacas, equivale às 40 milhões de gafanhotos de consumo. E se vamos aí colocar aí em números humanos, em pessoas, são 350 mil homens, a quantidade de 350 mil homens, aquilo que ele consome é o que consome em um dia os 40 milhões de gafanhotos. Meus queridos, então, aonde uma nuvem de 1 quilômetro ele se aloja aí em uma plantação, ele destrói em um dia uma quantidade muito grande. Porém, a nuvem que vem se aproximando e que vem da Argentina para o Brasil é uma nuvem aproximadamente de 10 quilômetros, que equivalem aí a 20, o que come 20 mil vacas em um dia, ou equivale aí a 3 milhões e meio de seres humanos o que comem em um dia. Então, se esses gafanhotos ficarem por vários dias no Brasil ou em qualquer região que ele atingir, ele destrói toda a plantação, ele traz fome, miséria e calamidade. Interessante, meu querido e minha querida irmã, que aqui o Ministério da Agricultura, né, ele concedeu de forma provisória que alguns inseticidas biológicos de forma temporária eles possam ser usados para conter os gafanhotos. Pergunto, esses inseticidas, no fim das contas, quando ele for usado aí para conter os gafanhotos, quem é que vai pagar o pato? Quem é que vai sofrer futuramente? São inseticidas totalmente proibidos muitas vezes e que não pode ser usado por ser muito forte. Quem paga no final é o homem com enfermidades, câncer e doença. Mais uma informação, mais de 10 países da África já passam fome por causa dos gafanhotos. Todos os anos os gafanhotos atacam, porém, esse ano foi a pior infestação de gafanhotos na África, principalmente no leste da África. Mais uma informação aqui interessante para nós. 25 milhões de pessoas passam fome na África, em algumas regiões na África Oriental, melhor dizendo. Só os gafanhotos esse ano, ele pode deixar aí 5 milhões de pessoas a passar fome. Pergunto para você, um país que já passa dificuldade, um país que já passa fome, imagina
Agora com mais essas pestes dos gafanhotos, essas pragas que estão atacando, e 5 milhões de pessoas provavelmente vai passar fome. Na Argentina poderá pessoas passar fome. No Brasil pode também acontecer de pessoas passar fome. Agora eu pergunto, por que todas essas calamidades? Se nós já estamos passando por tantas tribulações, esse ano tem sido um ano tão difícil, o ano de 2020, né? E agora as pragas de gafanhotos, eles estão aí atingindo vários países, trazendo miséria, fome e calamidade. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Abra sua Bíblia em Joel, olha que interessante. Joel capítulo 2, a Bíblia nos fala algo muito interessante. Diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai-lhe voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já próximo está. Dia de escuridão e de densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos, diante de geração em geração. Que povo é esse que Deus está falando? À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa diante dele. A terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalo e como de cavaleiros. Deus está se referindo aos gafanhotos. Ele diz que os gafanhotos são exército do Senhor. Esses gafanhotos, eles trazem miséria, fome e calamidade para a humanidade. Joel 2 foi cumprimento, esse paralelo já se cumpriu no passado, mas está num paralelo presente aqui também. Por que eu agrego isso? Porque aqui fala pragas de gafanhotos e também fala da volta do Senhor Deus, a volta poderosa de Jesus. E Jesus diz que essas pragas de gafanhotos, ou seja, pragas para quem? Para Deus ou para os homens? Para os homens. Para Deus é exército do Senhor. Deus é que manda os gafanhotos para que possam realmente mostrar que existe um Deus na terra e que os homens estão passando por essas lutas porque os seus pecados estão chegando até o céu. E tudo isso é profecia. Se nós irmos para Joel 2 do 28 em diante, vai falar sobre o derramamento da chuva serôdia. E também vai falar sobre que os jovens vão profetizar, né? Que os velhos vão sonhar. E tudo isso nós sabemos que Joel 2, 28, 29 e 30, né, em diante, e também fala sobre o grande dia do Senhor. Isso aconteceria na chuva serôdia um pouquinho antes da volta de Jesus. Paralelo, Joel 2 apresenta os gafanhotos destruindo tudo, apresenta que isso é o exército de Deus. Joel 2, 28 em diante mostra o derramamento da chuva serôdia, também a profetização e a pregação do evangelho, né? Porque jovens vão profetizar, pregar, anunciar o evangelho. Haverão visões e sonhos verdadeiros, não falsos sonhos. E depois apresenta a volta de Jesus. Interessante que essas pragas de gafanhotos não são as últimas pragas que vão cair no mundo, as 7 últimas pragas de Apocalipse, mas são avisos. Por isso diz: tocai a trombeta em Sião. São avisos de Deus para a humanidade que o fim está próximo, que o fim está chegando. E quando essas pragas de gafanhotos chegassem, mostra um paralelo que logo depois se cumpre o quê? O derramamento do Espírito Santo de Deus. Então são paralelos para que a gente possa entender que um está interligado com o outro. Interessante que Apocalipse 9:3 fala dos gafanhotos. Embora a gente sabe que aqui é um sentido simbólico, não é de forma literal gafanhotos, mas a palavra de Deus fala sobre os gafanhotos, diz: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder
como que tem os escorpiões da terra. Então Deus utiliza o termo gafanhoto para mostrar que são juízos dele sobre a terra. Interessante, se nós abrirmos em 2 de Crônicas 7,13, é um texto muito forte que diz assim: se eu encerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, se eu ordenar aos gafanhotos. Quem é que dá ordem aos gafanhotos? Deus. Olha o que diz: que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Meu querido, os gafanhotos são exército do Senhor. É Deus que guia os gafanhotos para destruir aqueles que estão destruindo a terra, para trazer as pestes e as calamidades, porque tudo isso é princípio das dores. É necessário que isso aconteça. É necessário que Deus permita isso para que o povo possa acordar que Jesus está voltando e que se Jesus voltar dessa maneira, quase toda a humanidade vai se perder. Gafanhotos, sinônimo de trombeta e juízo de Deus. Gafanhotos, sinônimo de juízos de Deus. Gafanhotos, sinônimo de exército do Senhor. E a Bíblia diz que ninguém consegue deter os gafanhotos quando Deus ordena a eles para que eles executem as suas ordens. Meus queridos, mas a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender, então Deus vai sarar a terra. Ou seja, Deus vai dar a ordem para que os gafanhotos deixem a terra, para que parem de jogar ou atribuir calamidades à terra. Mas o povo precisa orar, se humilhar e se arrepender. O povo não quer se humilhar a Deus. O povo tem negado as leis de Deus. O povo tem ido contra os parâmetros das leis divinas. O povo tem buscado seus próprios prazeres e mundanismo. Mas Deus tem dado oportunidade. Ainda existe oportunidade para mim e para você. Hoje Deus está alertando a gente, porque os dias que virão, ainda virão muitas calamidades e coisas piores. Deus te abençoe, Deus te ilumine, que esse alerta seja para mim e para você, e para que todos nós possamos buscar a face do Senhor, porque o dia do Senhor está chegando. Jesus está voltando. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se você gostou da mensagem, compartilhe a mensagem, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que Deus possa te dar aí muitas bênçãos e que tudo isso possa germinar em nós frutos de esperança e de contrição diante de um Deus poderoso que está voltando. Deus te abençoe, fique na paz.